Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Raquel e estou aqui no canal Na Verdade para trazer a terceira edição da coletânea Verdades Bíblicas Ilustradas. Na primeira eu falei sobre a princesa Joseba, na segunda de forma comparativa sobre a conduta paternal adotiva do sacerdote Joiada cuidando do menino Joás e do sumo sacerdote Eli cuidando do menino Samuel. Hoje eu trago o terceiro tema falando sobre Samuel, em sua tríplice ação ministerial de sacerdote, juiz e profeta. Qual foi o planejamento estratégico dele para dar conta de tamanha responsabilidade? Então eu trago aqui de forma ilustrativa essa imagem para você contemplar. E enquanto você observa o que está narrado aqui nesse material, eu vou seguir trazendo algumas observações das leituras que fiz. O primeiro aspecto que eu quero destacar, é de natureza histórica. Os 2 livros de Samuel foram escritos por ele mesmo, bem como pelos profetas Natã e Gade. Os episódios narrados foram ocorridos entre os anos de 1120 a 970 anos antes de Cristo nascer. Samuel, juntamente com Sansão, João Batista e Jesus, são os 4 grandes nazireus narrados na palavra de Deus. Samuel é uma pessoa que faz a ponte entre Moisés e Davi. Quer dizer, ele vai narrar os episódios, trazendo da história de Moisés a Davi. Na dimensão familiar, esse personagem também tem aspectos muito interessantes. Por ele, a sua mãe, Ana, orou durante 24 anos para que Deus a tirasse da condição de esterilidade. E com 25 anos de oração, o menino Samuel veio a nascer e ela o devolveu ao Senhor, conforme havia dito, entregando-o sob os cuidados do sumo sacerdote Eli. O menino Samuel teve 3 pais, a saber, o pai do céu, o pai biológico Elcana e o pai adotivo e espiritual, sumo sacerdote Eli. Seus pais eram pessoas muito dedicadas e apaixonadas por Deus, capazes de caminhar 30 quilômetros em condições não muito favoráveis, de Efraim até Siló, para irem adorar a Deus, oferecerem ofertas, levarem uma túnica para Samuel e, consequentemente, visitá-lo. Samuel teve 5 irmãos biológicos, mas não conviveu com eles. No máximo que podemos é especular que em alguma das viagens os pais biológicos possam ter levado esses irmãos para terem algum contato com Samuel, mas é pura especulação, a Bíblia não traz qualquer narrativa sobre isso. Samuel teve esposa, porque ele teve filhos, mas assim como o sumo sacerdote Eli, a Bíblia omite o nome das esposas desses 2 varões de Deus. A Bíblia também narra que o sumo sacerdote Eli teve 2 filhos, Rofini e Finéias, e o sacerdote Samuel teve 2 filhos, Joel e Abias. Tanto os filhos do sumo sacerdote Eli quanto os filhos do sacerdote Samuel andaram por caminhos de perversidade que não agradaram ao coração de Deus. Os filhos de Samuel andaram pelos caminhos da avareza, da prática do suborno e perverteram o juízo, segundo declara a Bíblia. Mas a Bíblia declara de forma muito evidente que Deus reprovou a conduta paternal de Eli ao ponto de destruir toda a sua casa. Embora a Bíblia não narre que Samuel praticou a educação espiritual de seus filhos, por outro lado, a Bíblia não traz qualquer texto que reprove a conduta paternal de Samuel. Então, nós podemos, no mínimo, deduzir que ele foi um pai que falou a verdade para os seus filhos, os ensinou. Mas acontece que o ser humano tem o livre-arbítrio, então Samuel falou, mas não significa necessariamente dizer que seus filhos acataram. É interessante que a Bíblia narra que Samuel foi um homem segundo o coração e a alma de Deus.
Observe você aí, teólogo. Muitas pessoas destacam grandemente que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e foi mesmo. Mas Samuel foi segundo o coração e a alma de Deus, conforme 1 Samuel, capítulo 2, versículo 35. Samuel foi uma pessoa que, embora tendo visto a conduta errada de seus irmãos adotivos Hofni e Finéias, ele manteve a sua pureza, a sua integridade, não se deixando levar pelos mesmos caminhos. Observe que Samuel viveu num tempo de baixa no quesito conduta espiritual. As pessoas andavam desinteressadas das coisas de Deus, nada muito diferente do que acontece hoje. Mas ele não foi com a multidão. Ele preferiu deixar o Senhor Deus cumprir na vida dele aquele desígnio, aquele interesse, aquele desejo do coração de sua mãe, que era mantê-lo consagrado para as coisas de Deus. Eu quero aqui destacar que Samuel, na sua dimensão sacerdotal, ele foi um sacerdote que se esforçou para trazer o povo de volta à prática do monoteísmo, ou seja, adoração exclusiva a Deus, visto que naqueles tempos o povo de Israel andava adorando os Baalins e os Astarotes. Samuel foi um intercessor vitorioso através de suas orações escutadas pelo Senhor Deus. Eles venceram os filisteus que eram inimigos do povo de Israel. Samuel foi um sacerdote que teve uma conduta muito interessante. Ele era levita, ele não era da descendência de Arão, portanto, ele não poderia ser sumo sacerdote, mas com a morte do sumo sacerdote Eli, assumiria o cargo seus filhos, mas acontece que eles também se afastaram dos caminhos do Senhor. Então, o que acontece? Uma pessoa que nem tinha linhagem sacerdotal veio a oficiar como sumo sacerdote. Foi o caso de Samuel, por conta de que aqueles que deveriam ocupar o cargo não honraram, e Deus tirou e deu a quem estava honrando o nome do Senhor. Na dimensão de juiz, Samuel foi o último juiz e também foi o primeiro dos grandes profetas. Samuel indicou os seus filhos para ocuparem também os cargos de juízes, mas o povo de Israel reprovou a conduta dos filhos de Samuel. O povo de Israel clamou que não queria mais um juiz, não queria mais ser governado pelo Senhor. Eles queriam um rei. Samuel ficou muito entristecido, foi na presença de Deus dizendo: olha, Senhor, o Senhor está vendo? Eles me rejeitaram. Foi quando Deus confortou o coração de Samuel, se é que assim pode se dizer, afirmando: Samuel, o povo não rejeitou a você. Ao pedir um rei, o povo rejeitou a mim. Então ali Samuel teve esse discernimento, esse esclarecimento que foi trazido pelo próprio Deus, sobre a conduta do povo naquele momento. Na sua dimensão de profeta, eu creio que é uma das maiores expressões desse nosso personagem, a sua dimensão profética, porque ele foi o primeiro dos grandes profetas. Ele julgou a Israel, os teólogos se dividem, uns dizem que foi por 10 anos, outros dizem que foi por 5, foi do término do seu tempo até o tempo de ele ungir Saul, o rei de Israel. Samuel foi um profeta que denunciou o pecado do povo, denunciou o pecado das instituições. Samuel foi chamado pelo próprio Deus ainda na adolescência para iniciar o seu ministério. Samuel teve que ter muita ousadia para chegar com o sumo sacerdote Eli e entregar todas as palavras proféticas que Deus havia mostrado a ele que ele deveria entregar. Samuel foi um profeta que ele teve que se colocar na presença de Deus para manter uma conduta aceitável diante do Senhor. Samuel teve a coragem de instigar o povo a avaliar a sua conduta ministerial.
e perguntar se eles, o povo de Israel, conseguia achar na conduta ministerial de Samuel algo que pudesse ser tido como reprovável. E eu quero aqui chamar você, que é ministro do Senhor, que é apóstolo, que é bispo, que é pastor, que é obreiro, que é diácono, ou você que é mulher e ocupa algum desses ofícios espirituais. Se Deus tivesse que avaliar o seu ministério, o que ele diria de você? Porque a avaliação de Samuel é que ele é um homem segundo o coração e a alma de Deus. Mas o que Deus diria de você? É interessante que Samuel, o seu ministério só foi alcançar verdadeiramente uma maior legitimidade com o falecimento do sumo sacerdote Eli. Então, subentende-se que enquanto o sumo sacerdote Eli esteve vivo, e ele só morreu aos 98 anos de idade, Samuel esteve ali, ao lado dele, cuidando, ajudando, auxiliando, vendo as condutas de Hofni e Finéias, e esperando o tempo de Deus começar a usá-lo mesmo de forma mais expressiva. Sabe, talvez você esteja aí no seu ministério fazendo assim um trabalho aparentemente secundário. É o tempo em que Deus está preparando você para objetivos espiritualmente muito mais elevados. Então, nesse tempo, faça o seu melhor, vá se dedicando, vá se preparando, vá estudando, pratique um seminário, dê continuidade aos seus estudos, pratique uma faculdade, leia mais, pesquise mais, não se contente com tudo aquilo que dizem, vá pesquisar, pesquise várias fontes e espere o tempo de Deus exaltar você. Mas enquanto isso, se prepare. Mas eu quero também falar a você que é filho de pastor, de apóstolo, de bispo, de obreiro, de obreira, de diácono, diaconisa, e vive por aí se gabando que o seu pai e a sua mãe são homens de Deus, mulheres de Deus que vivem com o joelho dobrado. E se você se mantém um filho rebelde, apenas se gabando, uma filha rebelde, apenas se gabando do ministério de seus pais, eu quero dizer que você, com esse tipo de conduta, revela que você tem o espírito de Abias. Porque Abias era essa pessoa que tinha um pai profeta, um pai sacerdote, um pai juiz. Mas na hora que o sacerdote Samuel, que o juiz Samuel quis seus filhos para ocuparem os cargos de juízes, eles não estavam preparados. Eles estavam espiritualmente reprovados, até chegaram a assumir o cargo de juízes, mas já pensou praticando avareza, suborno e perversão do juízo? Nada muito diferente do que algumas pessoas que ocupam esse tão nobre cargo fazem hoje. Mas você, que é filho de um servo de Deus, de um ministro ou ministra do Senhor, você tem a obrigação de ser diferente. É interessante que o nome de Abias significava Deus é pai. Mas é pai de quem? Deixe Deus ser seu pai. Se você está mantendo esse tipo de conduta, deixa Deus te guiar, deixa Deus ser teu pai. Pare hoje de desenvolver, de manter a prática e o espírito de Abias. Seja um filho obediente ao Deus Pai e aos seus pais. E a você, ministro do Senhor. Desenvolva com estratégias o seu ministério, planeje crescer e servir a Deus. E até a sua morte eu creio que Deus vai continuar exaltando. A Bíblia diz que Samuel morreu em Ramá, morreu velho, mas morreu reconhecido e honrado pela comunidade de Israel. Que Deus faça assim na sua vida, lhe conceda longevidade, um ministério próspero e quando finalmente Deus resolver chamá-lo, que você seja honrado pela comunidade que você serviu. É isso que eu desejo a você, no nome de Jesus. Fique na paz.